antes, um segundinho. Se você é contra a guerra e você sabe que a grande mídia mente, e mentem muito, eles é quem protegem os senhores da guerra, que são os Estados Unidos, que fizeram guerra em dezenas de países e que forçam países a invadirem os outros em nome da sua segurança. Eu falo, tá errada a Rússia de invadir a Ucrânia, tá errada, mas todo mundo sabia, e os Estados Unidos sabiam disso com relatórios de inteligência, que se a Ucrânia estivesse para entrar na OTAN, a Rússia invadiria a Ucrânia antes de que isso acontecesse, porque uma vez que a Ucrânia começasse as tratativas para entrar na OTAN, a Rússia não poderia mais invadir, porque estaria invadindo um possível país membro da OTAN, e isso acarretaria numa guerra mundial, ou seja, era agora ou nunca. Os Estados Unidos sabiam disso e convidaram a Ucrânia para entrar na OTAN, e, vamos lembrar, deram um golpe de Estado lá atrás, em 2014, para colocar um governo neonazista fantoche, para que, quando precisasse, esse governo não fizesse o mínimo, que era fazer o seguinte: lá atrás, em dezembro, mesmo em janeiro, em fevereiro mesmo, antes tarde do que nunca, falasse, não, o Putin, o Rússia, não vamos entrar na OTAN, a gente não quer entrar na OTAN, não vamos entrar. Em vez disso, não. O fantoche do Joe Biden, ele tá sendo recompensado ao ser tratado como herói por toda a mídia mundial. O Zelensky, ele simplesmente falou, sim, queremos entrar na OTAN, a gente quer entrar na OTAN e na União Europeia, somos contra a Rússia. Pronto, foi invadido e agora está usando o povo dele como escudo humano. Por isso eu peço aqui sua inscrição no canal. Agora, vamos falar sobre a economia mundial, o que está acontecendo. A Rússia, tem uma coisa acontecendo na Rússia que economistas do mundo todo eles estão inquietos com isso. A Rússia tinha reservas cambiais em dólar e até em ouro em outros países. E de um ano para cá, a Rússia começou a exportar muito ouro mesmo. O Banco Central russo, inclusive, chegou a dizer para os mineradores de ouro, para as grandes empresas que mineram ouro, o seguinte: olha, se vocês tentarem vender ouro aqui na Rússia, a gente vai comprar com desconto por um preço bem baixo. Vocês que, se quiserem vender ouro a um preço bom, exportem ouro. A gente não quer ouro, a gente não quer comprar ouro aqui. Isso é uma coisa bem estranha de fazer, um país que depois de alguns meses entra em guerra e tem as suas reservas internacionais congeladas. Muitos analistas europeus começaram a pensar o seguinte: isso pode ser uma tática de diversionismo da Rússia. O que é diversionismo? É você fazer todo mundo olhar para um lado, quando na verdade a coisa importante está acontecendo aqui. Então todo mundo olha para lá e aí está aqui acontecendo outra coisa. Por quê? Porque toda a mídia comemorou, olha, foram congelados os bens da Rússia, não sei quantos bilhões de dólares, tudo mais. Só que os bancos europeus, exceto o banco da Suíça, o Banco Central da Suíça, não confirmaram quantos bilhões de dólares russos eles congelaram. Outra coisa, a China está começando o processo de desdolarização da economia mundial. Já fechou acordo com a Arábia Saudita, está fechando agora com o Irã, conseguiu fazer o que eu, Thiago, considerava impossível a curto prazo, que era a China conseguiu fazer uma articulação entre Índia e a Arábia Saudita, para que a Índia compre da Arábia Saudita na moeda da Índia, que é rúpias, não lembro a tradução para português. Mas enfim, compre na moeda da Índia, compre petróleo, não mais em dólar. Mas o que eles conseguiram que a Índia comprasse também da Rússia, também na moeda da Rússia ou na moeda da Índia, não mais em dólar. Quer dizer, está começando a desdolarização da economia mundial. Isso fará com que o dólar desvalorize, seja a médio ou longo prazo. Talvez por isso mesmo os russos não estejam ligando para terem alguns bilhões de dólares bloqueados fora do país, porque a estratégia deles é desvalorizar o dólar e desvalorizar a economia mundial de tal maneira, machucar a economia da Europa e dos Estados Unidos de tal maneira, que esses bilhões vão se tornar irrelevantes, porque a Rússia, dentro da Rússia, a Rússia tem a moeda deles, que eles consideram que na nova economia mundial, que será com Rússia, China e seus aliados isolados dos Estados Unidos, da OTAN e dos aliados deles, nessa nova economia, as moedas fortes serão a moeda da China e a moeda talvez da Rússia, mas a moeda da China, o yuan, será a grande moeda forte do mundo. A Rússia também, o porta-voz da Rússia também falou que países como, aí ele citou Brasil, citou nominalmente, Brasil e Índia, que estão no BRICS, e citou o México também, falou, esses países não vão fechar com os Estados Unidos e com a OTAN. No caso do Brasil e da Índia, para mim, Thiago, desde o começo, fosse Bolsonaro presidente, fosse Lula ou fosse qualquer outro, que talvez não o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro, esse cara é treinado nos Estados Unidos, mas qualquer outro, o Brasil seria obrigado a fechar com a China do lado que a China estivesse, porque o Brasil faz parte dos BRICS, a China é a maior importadora de produtos do Brasil, a economia brasileira depende da China completamente hoje. Então, o Brasil acabaria fechando com a China. Outra coisa também que faz com que seja lógico o Brasil fechar com a China é o seguinte: os Estados Unidos já impuseram 2 golpes de Estado no Brasil.
Um dos golpes de Estado culminou em tortura, em mortes. O Brasil tinha 1 milhão de pessoas morrendo de fome por ano nos anos 70 e 80, ou seja, culminou numa miséria muito grande para o Brasil, a hiperinflação, tudo mais, tudo que a ditadura militar trouxe de ruim, uma dívida externa assim impagável, tudo mais. O outro golpe de Estado culminou nisso aí, ó, mais de 1 milhão de mortes por Covid, 650 mil é o número oficial, a gente sabe que não foi, passou de 1 milhão já faz tempo, um presidente que é a pior coisa que já aconteceu na história do Brasil, a economia dilacerada, as pessoas cada vez mais pobres, os salários cada vez menores. Nossa, aqui no Brasil, nós estamos sob domínio dos Estados Unidos. Agora eu te falo, impor golpe de Estado em outro país é uma atitude de guerra sim ou não? Porque uma coisa é você ir lá e explodir um prédio, aí todo mundo vê e fala, oh, nossa, estão morrendo. Outra coisa é você implantar um golpe de Estado e as pessoas morrem de fome silenciosamente e ninguém vê. Que é o que está acontecendo no Brasil. Pessoas voltaram a morrer de fome no Brasil, voltaram a passar fome no Brasil. Pessoas voltaram a se queimar tentando acender fogo com gasolina ou com gasolina tá difícil, com querosene, com alguma coisa para fazer fogo a lenha, para ter fogo dentro de casa porque não tem mais dinheiro para comprar gás. Isso voltou a acontecer. Aí eu falo, isso são baixas de guerra, sim ou não? Comenta aí a sua opinião. Então, obviamente o Brasil é fechado do lado dos países que nunca deram golpe de Estado aqui no Brasil, em nenhum outro país. A Rússia só ali perto da União Soviética, onde eles consideram domínio deles. Enquanto isso tudo acontece, olha só o que aconteceu. Os artigos da Globo e do Estadão, os dois falam a mesma coisa. A globalização do mundo acabou. Teremos um mundo isolado. Que é o que eu estou falando aqui. A Globo descobriu ontem. O que eu estou falando aqui tem mais de um mês. Que com a guerra teremos dois mundos, como era na Guerra Fria, um mundo isolado do outro. Dificilmente alguém de um país daqui vai conseguir viajar facilmente para a Rússia ou depois para os países que forem aliados à Rússia, e dificilmente algum russo vai conseguir viajar para outro país. Você já vê aí as grandes cadeias norte-americanas, como cadeias de capitalistas como McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, eles fechando fábricas na Rússia, fechando tudo, o governo russo dizendo que vai estatizar essas fábricas todas. O presidente Putin, ele fez um evento num estádio lotado para mostrar que o povo russo está com ele. Isso é coisa de... Assim como os Estados Unidos usam propaganda de um lado, a Rússia usa do outro também. Algumas coisas que falam são verdades de um lado, do outro lado outras coisas são verdade, umas não, outras não também. Dos dois lados falam a verdade, dos dois lados mentem. Vou falar, o lado dos Estados Unidos dificilmente fala uma verdade concreta, geralmente é uma verdade distorcida. Mas ele quis mostrar poder, mostrar que ele tem apoio do povo russo. Estava num estádio lotado e ele falou nesse estádio lotado sobre anexar, a Crimeia já está anexada, mas a Crimeia se tornar parte da Rússia, Lugansk e Donetsk se tornarem também partes da Rússia, como ele falou no evento, eles falavam muito de União Soviética, foi falado muito de União Soviética, e ele falava Rússia, mas ele também falava União Soviética. O Putin está usando aquilo que tem no imaginário do povo russo, que é o quê? A volta da União Soviética, ele está usando isso a seu favor, e a popularidade do Putin, estima-se que estava caindo, voltou a subir na última semana, nos últimos 7 dias. Tem uma pesquisa que o Washington Post, e aí eu vou falar, eu acredito com ressalvas, porque, de novo, é a mídia norte-americana, que mostrava o seguinte, 60% dos russos eram a favor da invasão à Ucrânia nos dias seguintes. Conforme as semanas foram passando, a porcentagem foi diminuindo pouco a pouco, até chegar a menos de 40%. Porém, na semana passada aumentou de novo. Quer dizer, o Putin está recuperando a popularidade que tinha perdido. Primeiro era uma coisa assim muito, ninguém sabia o que ia acontecer, aí depois foi baixando a poeira e ele está recuperando aquela popularidade. Enquanto isso, o Joe Biden, eu vou te mostrar aqui. Aqui está a popularidade do Joe Biden. O Joe Biden, quando começou a guerra, aqui quanto popular e quanto não popular, aprovação e desaprovação. Quando ele começou a guerra, o que aconteceu? A desaprovação dele estava num dos maiores níveis do governo, tá vendo aqui? A desaprovação dele estava alta. Nas primeiras semanas, com todo aquele bombardeio da grande mídia, a desaprovação ao Joe Biden começou a cair. E a aprovação a ele, que estava no menor nível, começou a subir. Então ele chegou aqui a 40% apenas de aprovação e começou a subir. Porém, se você olhar nos últimos dias, olha o que aconteceu. A desaprovação voltou a subir. E a aprovação voltou a cair. É um processo que demora. É pesquisa atrás de pesquisa e tudo mais. Aqui são médias de pesquisas. Então você pode ver que tem vários pontinhos aqui na tela. Cada pontinho desse é uma pesquisa. Então, nos Estados Unidos, eles fazem assim, como são muitas pesquisas, são muitos institutos, eles veem a média, que é mais importante, porque se uma pesquisa estiver errada, as pesquisas estão erradas na margem de erro, até um pouquinho fora. Então, se uma pesquisa mostrar que ele está muito, desaprovação muito alta, rejeição muito baixa, não muda muito na média. O que vai mudando é o seguinte, vai passando o tempo as pesquisas, esse é um sistema que é mais confiável de você saber
a popularidade de alguém. Para você ter ideia, você vê que o Biden está no seu pior momento. Para você ver aqui, o que o Biden estava querendo era o seguinte, essa aqui é a aprovação do George Bush. Deixa eu mostrar aqui, George Bush, 2001 a 2009. Eu mostrei isso aqui outro dia. Quando começou a guerra no Afeganistão, a aprovação do Bush, que estava em um pouquinho mais de 50%, subiu para mais de 80%. Dá para ver aqui, chegou a quase 90% a aprovação dele. Depois foi caindo pouco a pouco, aí ele invadiu o Iraque, aí subiu de novo. Foi suficiente para a reeleição dele. O Biden pensou o quê? Ele estava aqui, ó, na pior aprovação dele desde o início do governo, que é o que eu mostrei no outro gráfico. Esse gráfico é apenas o outro que eu mostrei antes, com a comparação com outros presidentes, só o da aprovação. Ele estava no pior momento, subiu um pouquinho, agora voltou a cair, não dá para ver aqui porque está muito pequenininho. Mas ele esperava que ele fosse ter isso aqui, esse efeito. Que ia subir, talvez não tão rápido assim, mas que ao longo do tempo ele teria uma grande mudança na aprovação dele. Não teve. É isso que está acontecendo. Agora vamos ver os próximos passos, mas sentiram a pancada, sentiram feio a pancada e o contragolpe. É isso. Falou.